Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Francisco do canal Mente de Holder e semanalmente eu trago conteúdo sobre finanças e investimentos, principalmente no método Buy and Hold. Ou seja, eu consigo compartilhar aqui com vocês um pouquinho, alguns insights e um pouco do meu mundo, das minhas experiências e o que a gente pode fazer de melhor para ter uma carreira e um sucesso como investidor no método Buy and Hold. Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre como a gente pode começar nesse método, ou seja, como a gente pode trabalhar e aos pouquinhos a gente pode começar a ter a nossa carteira no método Buy and Hold de uma maneira simples, tranquila, com uma eficiência e que faça a gente gerar valor em outros pontos da nossa carreira e da nossa vida e que a gente possa ter uma tranquilidade muito grande no processo. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês hoje é sobre definir uma porcentagem de renda variável. Sim, esse é um ponto muito simples, mas é super importante. Quando a gente define algum ponto, quando a gente define uma meta, a gente tem uma clareza, a gente tem um ponto, um caminho a ser seguido. E conosco nos investimentos é a mesma coisa, ou seja, a gente precisa saber onde é que a gente quer chegar. E com base nos investimentos, a gente sabendo uma parcela que a gente pode alocar e que a gente vai deixar da nossa carteira em renda variável, a gente consegue ter uma linha de pensamento e ter uma consistência nos aportes em função desse percentual. Então, o primeiro ponto deles é a gente sabendo, a gente consegue ter uma noção mais clara do caminho que a gente quer chegar. O segundo ponto que eu queria conversar com vocês é basicamente definir as ações que você gostaria de ter. Sim, a gente sabe que muitas vezes não é possível a gente adquirir toda a nossa carteira de uma vez só, e nem é saudável, nem é recomendado fazer isso. Ou seja, depois que a gente definir uma parcela de investimentos, a gente definir o portfólio que a gente quer ter. Claro que esse portfólio vai sofrendo mudanças ao longo do tempo, mas a gente tendo um caminho que a gente sempre faça movimentos tanto de entrada quanto de saída de uma maneira sutil. O que eu quero dizer com sutil? De uma maneira tranquila, sem movimentos bruscos, sem grandes compras e sem grandes vendas. A gente tem que entrar aos poucos no ativo, não de uma maneira brusca, ou seja, grande parte da carteira. Isso pode comprometer tanto a nossa tranquilidade quanto a movimentação dela para uma solidez. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de dar o like nessa apresentação e também se inscrever no canal. Assim fica muito mais fácil da gente ter umas interações mais completas e também assim que forem upadas novas apresentações, você vai saber de primeira mão. O terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é basicamente estudo. Sim, você só vai evoluir estando no mercado e estudando constantemente as oscilações dele e como os lucros afetam o preço das empresas. Ou seja, não vai ser fazendo day trade, a gente sabe muito bem disso, e acompanhando o mercado diariamente que a gente vai ter sucesso. Essa é a nossa filosofia de investimento que a gente acredita e que o método Buy and Hold traz para nós. Mas é muito importante a gente estudar, até para a gente saber a nossa reação com as oscilações, e também é importante para a gente saber aonde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar. É importante salientar aqui que não existe certo e errado. Basicamente, existe o confortável e como cada um se adequa ao seu perfil. Ou seja, eu posso ter um perfil de mais balanceamento, de mais porcentagem para renda variável, você pode ter outro, e basicamente a gente está alinhado com o nosso perfil de risco e como cada um se sente melhor em relação a risco. Esse é um ponto muito importante. O quarto ponto que eu queria trazer nesse vídeo é basicamente o acompanhamento, ou seja, eu particularmente, eu gosto de olhar os resultados anuais, ou seja, eu tenho as ações determinadas na minha carteira, que são alinhadas com o meu perfil de risco, são alinhadas com os setores que eu gosto, cada um tem os setores que prefere. Isso pode ser até um tema de um próximo vídeo, quais os setores que eu gosto de investir, e eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, mas trazendo para essa realidade, eu gosto muito de olhar os resultados anuais, ou seja, das empresas que eu tenho plena confiança, eu olho o resultado anual, estando em linha com o que eu acredito, com a base que eu quero ter dentro do meu portfólio, segue o jogo, vida que segue, vamos embora. Caso tenha alguma mudança de governança, alguma mudança no setor, alguma mudança regulatória, alguma mudança no board da companhia, eu começo a acompanhar mais de perto, ou seja, os resultados trimestrais, para a gente ter um acompanhamento mais perto e caso haja necessidade de ter uma mudança,
eu vou ter mais embasamento para fazer isso. Mas não é algo que tenha acontecido muito nos últimos anos, ou seja, o foco em escolher empresas boas tem que ser o nosso guia, tem que ser a nossa a meta principal. Quinto ponto que eu gostaria de trazer para vocês hoje é o rebalanceamento. Sim, ele é muito importante na nossa trajetória. A gente faz uma previsão de qual a porcentagem que a gente quer ter em renda variável. Feita essa projeção, essa previsão, a gente tem uma porcentagem definida em cada empresa, setor, e é muito difícil que ao longo dos anos essa projeção que a gente fez, ela esteja em linha com a nossa carteira, ou seja, à medida que os aportes vão acontecendo, a gente consegue fazer o rebalanceamento dela, ou seja, a gente adequa as expectativas e consegue deixar ela num cenário como a gente quer. Então, os aportes constantes é uma forma da gente fazer esse balanceamento, como eu já comentei, é importantíssimo para a gente deixar a carteira exatamente da nossa maneira, como nos deixa mais confortável ao longo da nossa trajetória. O sexto ponto que eu queria trazer para vocês é consistência. Sim, hoje é uma das coisas que está mais deficitárias na nossa rotina, nossas atividades diárias, até a nossa geração, é consistência, ou seja, é muito difícil manter nos dias atuais com todas essas possibilidades e projeções, a gente pode fazer mil coisas da vida, a gente manter a consistência em algum ponto. E no buy and hold não é diferente. A gente conseguindo manter consistências de aporte, de acompanhamento, de resultados, de estar por dentro do mercado, de estar estudando, de estar se conhecendo como perfil, só vai nos gerar resultados e bons frutos no longo prazo. Ou seja, trazer consistência tanto e uma vontade de querer crescer, de querer aumentar, de querer ter investimento no Brasil, ter investimento nos Estados Unidos, ter investimento lá fora, vários setores, vários ativos. Isso só vai te gerar frutos, e frutos bons, que à medida no longo prazo vão crescer de forma exponencial. Então é importantíssimo que esse plano seja seguido, e cada vez que esse plano é seguido e medido, à medida que o tempo passa, ele vai ficando mais fácil. E o fato de ficar mais fácil é algo que nos deixa muito orgulhosos e felizes que a gente pode gastar o nosso tempo com coisas que a gente quer. Ou seja, eu não vou gastar o tempo com investimento porque eu preciso, eu vou gastar porque eu quero. E aí são outra escolha, porque tu realmente tem muita vontade e aquilo que tu vai fazer, tu é um mindfulness, ou seja, tu coloca toda a tua força naquilo que tu tá fazendo. E isso gera resultados ímpares, ou seja, foco, consistência, é importantíssimo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Mente de Holder. Espero que esse conteúdo tenha ajudado bastante vocês na trajetória e que possa trazer pontos bacanas para os próximos passos, e que passo a passo a gente consiga chegar numa carreira melhor como investidor. É isso aí, bons investimentos e até a próxima.